Peixes, meus amores, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Renata, a conselheira, trazendo hoje revelações imperdíveis sobre acontecimentos que se darão nos próximos 3 dias. Vamos lá! A revelação de número 1 é o Senhor dos Alertas, em ambas as pontuações. Eu tenho primeiramente figuras masculinas que estão muito mal emocionalmente, talvez até no aspecto psiquiátrico, tá? Então eu tenho aqui homens que de repente estão em crises acentuadas de depressão, ansiedade, burnout, síndrome do pânico, pessoas que estão mesmo muito mal, que se sentem no fundo do poço, que precisam de ajuda, talvez não estejam pedindo, não estejam conseguindo. De repente são pessoas que até estão fazendo algum tratamento, mas que ainda não deu resultado. Então é importante que, se vocês têm um homem na família nessas condições, vocês estejam muito atentos e atentas e preferencialmente encontrem maneiras de ajudá-lo, nem que seja pedindo força a Deus, aos orixás, às entidades das quais vocês acreditam, tá? Se vocês são homens e estão nessa situação, vocês vão precisar de alguma ajuda para sair dela. Seja uma ajuda espiritual, de repente vocês passam a frequentar um centro, uma igreja, uma casa espírita, de repente vocês pedem guarida para amigos, parentes, vocês fazem uma consulta com psiquiatras, com psicólogos. A gente tem uma terceira situação, que são homens que já estão muito entregues ao vício, provavelmente vício em álcool ou drogas. Apesar do cigarro ser um vício desgraçado, e quem me segue sabe que eu sempre pontuo muito negativamente esse hábito terrível, ele não alucina, ele causa outras desgraças, mas não alucinógenas. E aqui eu vejo uma pessoa que vive em uma alucinação constante, provavelmente porque está bebendo muito, porque está usando muito narcótico, talvez drogas até bem pesadas, por exemplo. É como eu expliquei anteriormente, essas pessoas precisam querer e precisam buscar ajuda, senão fica difícil, não tem muito o que fazer. Até porque, a depender do nível de vício, a própria pessoa não consegue pensar por si só. É complicada a situação, tá? Pode ser que esse homem seja alguém da família de vocês, um amigo, um vizinho, mas pode ser que seja um pisciano. Na outra situação, eu tenho um homem péssimo, uma desgraça disfarçada de ser humano, presente na vida de vocês ou se aproximando de vocês, podendo trazer grandes riscos, inclusive a integridade física. A gente tem aqui um lobo disfarçado em pele de cordeiro ou não. Por que eu falo ou não? Talvez esse homem seja um santinho do pau oco e futuramente vocês percebam ser uma pessoa péssima. Às vezes um pedófilo, às vezes um estuprador, às vezes uma pessoa muito desonesta, capaz de subtrair benefícios financeiros de vocês e ainda maltratar. Eu vejo um homem bem ruim. Em outros casos, esse homem pode até já estar dando indícios de comportamentos inadequados e vocês não querem enxergar. Tem gente que é assim. Eu me lembro que na época que eu fiz magistério, eu era adolescente, né? Tinha 15, 16 anos. Uma colega minha da mesma idade estava namorando um rapaz que literalmente agrediu ela, com o perdão da palavra, deu um pau nela no meio da rua e ela não terminou o relacionamento porque eles eram da mesma igreja. Quer dizer, ela sabe que ele é agressivo. Vai estender uma relação para quê? Para terminar a vida dentro de um saco? Só porque faz parte de uma mesma instituição religiosa? Nesse caso era uma igreja, poderia ser uma casa de candomblé, de umbanda, um centro de mesa branca, porque o fato da pessoa frequentar uma religião não faz dela uma boa pessoa. Tem gente que frequenta por hipocrisia, tem gente que vai de coração aberto, tem gente que não. Isso em todas as religiões, todas, sem exceção. Então, às vezes, a gente paga para ver, a gente assume um risco desnecessário por conta de comportamentos que são ali percebidos. A pessoa começou a namorar alguém que fuma maconha. Ah, mas é só maconha, é uma erva natural. Não tem nada disso, ela é proibida por lei. O uso não é regulamentado, então boa coisa não é. Se fosse assim, proibiriam bolacha, salgadinho, coxinha, chocolate. Por que ninguém proíbe essas coisas? Porque elas não fazem assim um mal
grande. Tudo bem que podem dar colesterol, espinhas, não são nutritivas, tá, mas é uma coisa mínima. Quando você tem uma substância que é proibida, que o uso é criminoso, não tem essa de ser natural ou não, tá? Então vocês já sabem, por exemplo, que uma pessoa que tem o hábito de dar um tapinha, adiante vai ter uma tendência de usar narcóticos muito mais pesados e de repente até ser presa por isso. Então, não paguem para ver, meus amores. E se são vocês envolvidos em alguma situação assim, peçam ajuda antes que vocês se percam e que se torne cada vez mais difícil de ajudá-los, tá? Eu até me estendi um pouco mais. É que são questões muito complexas. Eita, Lelê, a gente tem uma benesse alertativa aqui. Diz que um dinheiro interessante vai chegar aos caminhos de vocês, ou talvez um trabalho de viés mais temporário vai se dar, trazendo uma boa quantia de dinheiro. Quem tem negócio próprio pode ter um aumento da lucratividade. Só que aqui já vem dizendo que vocês terão uma tendência de gastar esse dinheiro até a última ponta, sem economizar, sem guardar, sem fazer o pé de meia, que eu sempre oriento vocês a fazerem. E por conta disso, vocês terão problemas adiante. Então, o dinheiro chega, o dinheiro abençoa, mas tem alguém aqui se perdendo em função desse dinheiro, se atrapalhando, tomando decisões ruins. E por conta disso, nos próximos meses, vai amargar uma situação de improsperidade. Tem gente que se adapta muito rápido a um progresso financeiro, né? A pessoa às vezes se endivida, às vezes adquire coisas que são desnecessárias, que ainda não é tempo de serem adquiridas, e aí quando a pessoa vê, ela simplesmente tem todo o dinheiro comprometido, né? Com cartão de crédito, com empréstimos, com coisas que se adquiriu. Tomem um pouco de cuidado com isso, porque eu vejo um dinheiro que chega temporário, não é um dinheiro que vai perdurar muito tempo, não é aposentadoria, não é trabalho no funcionalismo público, não necessariamente envolvem pensões, pode ser um trabalho temporário, pode ser uma melhoria temporária nos negócios, e a tendência de gastar vai ser tanta, que de repente daqui a alguns meses vocês estarão até mais endividados. Então a espiritualidade já vem trazendo o alerta para que vocês se acautelem tanto nos próximos 3 dias como adiante. Provavelmente esse benefício financeiro deve vir nos caminhos de vocês em breve, nos próximos 3, estourando 5 dias. Por isso, o conselho: não gastem demais, tenham atitudes sábias para que vocês não chorem adiante. Olha, é assim. Aqui eu tenho pessoas que estão em uma relação adúltera. Vocês podem preferir que eu fale a palavra triângulo amoroso, porque passa um paninho nesse chão de barro que eu tô vendo aqui, mas fato é que existe uma relação adúltera, onde alguém tem um compromisso oficial, pode ser uma união estável, um casamento ou um relacionamento mais longo, e tem também um amante, que pode ser um homem ou uma mulher. Essa pessoa prometeu mundos e fundos para este ou esta amante. Não sei se prometeu ajuda financeira, se prometeu assumir a relação, terminar o compromisso oficial, porque diz que ama o amante. Só que isso não vai acontecer, porque essa pessoa está falando isso para ganhar a confiança de vocês, para ter algum tipo de vantagem ou para se envolver em uma fantasia. Tem gente que às vezes precisa de fantasias afetivas para se sentir vivo, viva. Tem gente que precisa fantasiar o amor até mesmo para ter excitação. O ser humano é uma coisa extremamente complicada, tá? E agora, provavelmente essa deslealdade é descoberta, provavelmente os oficiais chamam a pessoa na chincha, como a minha mãe fala, ou de repente até concordam em dar o divórcio, mas tem partilha de bens, tem pensões para filhos menores, de repente aqui a gente tem uma esposa que não trabalha, uma companheira que é dona de casa e que também vai receber pensão, e aí conclui-se que romper a relação oficial não é tão benéfico assim, tá? Enfim, indiferente de ser um triângulo com 2 homens e uma mulher, com 2 mulheres e um homem, com 3 mulheres ou com 3 homens, tá? Alguém vai perceber que, putz, se eu ficar com o meu amante, com a minha amante, eu só saio no prejuízo.
E aí a pessoa vai lá e termina a relação com vocês, ou nem termina, ou some do mapa sem dar esclarecimentos. E isso gera uma tristeza, porque vocês são humanos e porque vocês acreditaram que aquelas promessas eram verdadeiras. Gente, é assim. Talvez vocês não gostem do que vai ser pontuado agora, mas é necessário. Uma pessoa que trai o marido, a esposa, companheiro, companheira, que divide o mesmo teto, que divide a mesma cama, muitas vezes pai e mãe dos filhos, a pessoa que está lá junto, trabalhando, cuidando da casa, administrando as finanças, lavando, passando, dividindo despesas, vocês acham que essa pessoa não trairia vocês? Porque se vocês acham, é de uma inocência que me admira. Então, às vezes na vida a gente engole uma sopa de pedras porque a gente caça uma desgraça com a própria mão. Uma pessoa que mente, que trai, que engana a família, os filhos, a esposa, o marido, vai fazer pior com terceiros, com amigos, com colegas de trabalho, principalmente com amantes. Uma pessoa que se cansou de um relacionamento, ela vai terminar, ela não vai suportar permanecer naquela vida. Ela vai se tornar solteira, solteiro, e aí sim ela vai buscar guarida em novos relacionamentos. Esse negócio de tá com uma e tá pegando outra, tá com um, tá pegando outro, sempre termina em desgraça. Raríssimas vezes traz prosperidade. São mínimos os casos. Até porque eu jogo cartas há mais de 30 anos e eu já aprendi alguma coisa com o que a espiritualidade nos mostra e com as atitudes humanas. Então é importante que vocês superem essa dor, superem esse luto e preferencialmente busquem relacionamentos com pessoas livres e desimpedidas. Porque quem trai João, trai Antônio. Quem trai Maria, trai Madalena. Tá? Não tem essa de, ele traiu a esposa, comigo vai ser diferente, ela traiu o marido, comigo vai ser diferente. Não, não vai. Vai ser a mesma coisa, porque quem não tem caráter não vai adquirir o caráter na casa de um, na casa de outro. A pessoa já tem essa pontuação degenerada, tá? Aprendam para que adiante vocês não passem outras humilhações, outros desaforos, outras situações desnecessárias que não ajudam nem no processo evolutivo. Errar uma vez, ok. Persistir no mesmo erro já não é legal. Das próximas vezes, conectem-se com pessoas desimpedidas. Do contrário, peçam para que essas pessoas primeiro se desimpeçam antes de se relacionarem com vocês. Relação suja nunca leva ninguém a lugar algum. Isso pode ser em um casamento, em uma relação de trabalho, onde alguém tenta tirar vantagens de alguém. Nunca termina bem. Tudo que a gente faz que magoa os outros, parte da energia negativa vibra nos nossos caminhos. Isso não é castigo de Deus, não. Isso é a consequência das nossas atitudes. Agora vocês estão aí desmilinguidos, chorando pelos cantos, se sentindo usados, enquanto o boneco ou a boneca tá lá no bem bom com a família, seja para zelar o patrimônio, seja porque tudo não passou de uma ilusão e vocês, infelizmente, não tiveram tanta relevância assim, tá? Doloroso ou não é a verdade, e ela liberta. O que escraviza é a mentira. O mundo Disney, os enganos. A verdade pode doer um pouquinho ali, um pouquinho acolá, mas ela acaba nos sustentando e nos colocando em um caminho de retidão. Tá bom, meus amores?